Olá a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa live aqui na Rede Teia. A live também deve estar sendo transmitida pela página institucional do curso de jornalismo. É um prazer discutir liberdade de imprensa numa discussão que começou ontem e que termina hoje à noite. E eu converso agora com Felipe Pena. Felipe, muito obrigada por aceitar o convite e por conversar com a gente. Oi, Sandra, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. O Felipe, ele é muito conhecido entre os nossos alunos de jornalismo por conta dos livros. Na graduação é difícil quem não passou por teoria do jornalismo, mas o Felipe tem, se eu não estiver errada, 15, 18 livros, Felipe, publicados? 16, tá na média. Na média, tem 16 livros publicados, trabalha, estuda com psicanálise também, já foi roteirista, diretor de TV, e é um jornalista que está sempre discutindo em congressos e em publicações, na academia, o que é do jornalismo, né? E aí, Felipe, eu queria, pensando um pouco nessa tua formação de psicólogo também, da psicanálise, começar perguntando para você se a gente pode pensar que a liberdade de imprensa é um mito, ou é completamente errado pensar nisso? Você sabe que essa é uma pergunta que eu já respondi no livro que você mencionou, no Teoria do Jornalismo. Eu até marquei a página para poder dizer o que eu mesmo digo, né? Porque eu fui hoje me preparando, o que eu disse sobre o assunto 15 anos atrás. E aí está até em negrito, eu digo assim, liberdade é um princípio não absoluto submetido a um outro, muito maior, que é a dignidade humana. E os seus limites são os da alteridade, ou seja, o respeito pelo outro. É basicamente isso que eu penso. Não existe liberdade de imprensa, por exemplo, quando se trata de fake news. Para mim, o conceito está muito claro, porque não só fere a dignidade humana, que é o meu limite, como presta um desserviço à democracia. Eu não tenho dúvida alguma de que o Bolsonaro foi eleito graças às fake news elaboradas em 2018 e que agora estão sendo comprovadas pelo Supremo Tribunal Federal através do processo comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito das fake news já prova que teve até financiamento. A gente sabe já quem são alguns dos empresários que financiaram, como o dono da Van, por exemplo, que teve um mandado de busca e apreensão recentemente na sua casa para coleta de provas. Então, as fake news, elas são, por exemplo, um grande aviltamento da dignidade e da honra, e ultrapassam o limite da liberdade de imprensa, porque nem imprensa são, para começar, né? São divulgações de pseudo-informações que imitam a imprensa, fazem um simulacro para parecer que são órgãos de comunicação e difundir mentiras, assassinar reputações e eleger pessoas despreparadas, como a gente está vendo agora. Pior do que isso, eleger pessoas que vão disseminar ainda mais essa rede de desinformação e fake news quando estão no poder, através do que muitos deputados arrependidos já chamam, batizaram, e através deles a gente soube, o gabinete do ódio. Um gabinete que está instaurado na presidência da República, no Planalto, no Palácio do Planalto, comandado pelo filho do presidente, pelo chamado 02, tá? O Carluxo, Carlos Bolsonaro, que difunde através de uma rede de robôs fake news financiadas por esses empresários. Então, no Dia da Liberdade de Imprensa é bom a gente marcar muito isso. Primeiro, o conceito que eu deixo aqui no livro, Teoria do Jornalismo, e segundo, o momento atual, que, aliás, vai ser alocado na revisão do livro, que é meu projeto de pesquisa atual, que deve sair em agosto do ano que vem, Teoria do Jornalismo ampliada. E aí eu vou incluir esse mecanismo de fake news elaborado pela família Bolsonaro, com apoio intelectual de Steve Bannon, que é o cara que gestou a campanha de Donald Trump e ajudou a eleger Bolsonaro aqui, e todo esse recrudescimento da extrema-direita no país, que é muito nocivo para a democracia, é muito nocivo para a civilização, é muito nocivo para a convivência humana. A gente ainda vai falar muito sobre isso, porque isso influencia muito na pauta, isso influencia muito, isso causa mortes em tempo de pandemia, literalmente causa mortes.
hoje, no momento que a gente está fazendo essa live, já são mais de 34 mil brasileiros mortos. Nos Estados Unidos são 107 mil. E hoje, nesse dia, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que o Brasil é um exemplo a não ser seguido, e que se ele, Donald Trump, tivesse seguido o exemplo do Brasil, 2,5 milhões de americanos teriam morrido. Repare só, o mentor de Jair Bolsonaro criticando Jair Bolsonaro e dizendo que ele está matando milhares de brasileiros. É só isso. Eu acho que uma coisa que a gente pode comemorar, pelo menos, entre os jornalistas hoje, é o fato da imprensa ter tomado a frente na questão do isolamento. E nós vemos os telejornais, pelo menos os principais telejornais, e os jornais, e os sites, e as rádios, trabalhando com a importância do isolamento. Então, o jornalismo profissional ainda pode ser uma forma de combater, né, as fake news, e as agências que se formam para isso conseguem, muitas vezes, demonstrar para algumas pessoas que a gente vive neste momento. Então, vamos aguardar o projeto aí do Felipe para saber como é que ele vai contar essa história que a gente vive, esse momento histórico, social, no livro que sai em agosto do ano que vem. Nós temos aqui algumas participações já, Felipe. A Lene Santos é jornalista lá de Santarém, no Pará. Diz: olá, cheguei, parabéns pela iniciativa de debater um assunto tão importante como este. E, na verdade, é uma iniciativa corajosa mesmo, né, de se trabalhar essas questões nesse momento em que há tanto ódio se manifestando nas redes sociais. A minha família que está fora do Brasil sempre assiste as lives para dizer que está gostando também, porque é uma forma de ter um pouquinho de esperança nesse país, né? Então, lá, a minha irmã e a minha família dizendo que agradece pelas suas palavras. A professora Elza Aparecida, que é a nossa professora de Teoria da Comunicação, que trabalhou muito também com os seus textos aqui participando. Assistindo ao seu TED, não sei se vocês que estão aqui com a gente já viram, você fala muito em fracasso. Você vai falar do fracasso, em que alguns momentos de fracasso a gente tem sucessos ou tem momentos de alegria. Pensando nisso, o que você considera de momentos de alegria no jornalismo de hoje, diante dessa situação que a gente vive de recrudescimento, de violência contra jornalistas, seja agressão física e verbal ao vivo, ou seja, agressão verbal nas redes sociais? Existe um momento que a gente pode comemorar de alegrias dentro desse cenário que a gente vive hoje? Você falou um pouco sobre isso, sobre o fato de a imprensa estar noticiando, mas repare, qual é a obrigação da imprensa? A obrigação da imprensa é lidar com os fatos. Onde estão os fatos? Os fatos estão sempre com a ciência, estão sempre com a pesquisa. E é a ciência que diz que a quarentena é necessária. Quarentena, não. O isolamento social e quarentena, de fato, nunca tivemos no Brasil. Nunca tivemos lockdown. Isso é um mito. Nós tivemos um distanciamento social que foi muito reduzido graças às infelizes declarações do presidente, felizes não, criminosas declarações do presidente da República, que acabaram influenciando milhares, milhões de pessoas ao longo do país. Então, ela foi muito reduzida. Poderíamos ter evitado muitas mortes. Mas jornalismo não é você dar as duas versões do mesmo fato, como as pessoas acreditam. Isso não é objetividade. Não. Jornalismo é você procurar a síntese depois de ouvir tese e antítese. E aí você procura a síntese. Um exemplo muito claro. Não adianta eu ouvir o Osmar Terra defendendo que todo mundo saia às ruas para ter o que ele chama de isolamento de boiada, né? E, do outro lado, alguém defendendo o afastamento social, que é o que o mundo inteiro faz para diminuir o risco. Porque já está comprovado que o primeiro é equivocado. Não adianta eu ter um cara defendendo que a Terra é plana e outro defendendo que a Terra é redonda. A ciência já provou há muito tempo que a Terra é redonda. Então, isso não é liberdade de imprensa, isso não é ouvir os dois lados, não é objetividade. O nome disso é covardia. O jornalismo é você ir atrás dos fatos, atrás da ciência, e não ouvir dois lados quando um desses lados só reverbera a ignorância e causa mortes. Então, nesses tempos de pandemia, eu acho que não é comemorar que a imprensa está fazendo o seu trabalho, porque é mais do que obrigação dela. É enquadrar a imprensa no momento em que ela não faz esse trabalho. Então, acho que a gente, como jornalista, tem que enquadrar isso também. Então, ouvir um cara como Osmar Terra, por exemplo, não é
fazer um bom trabalho jornalístico. Muito menos, e é mais grave ainda, Sandra, mais grave ainda, naturalizar o comportamento e as palavras de Jair Bolsonaro, um presidente da República repleto de ódio, um presidente da República que agride os profissionais de imprensa. Depois a gente pode falar sobre aquele cercadinho lá no Planalto, em que alguns dos profissionais já se retiraram, mas que é só uma dessas provas. Mas não agride só os profissionais da imprensa, ele agride a sociedade brasileira, ele agride todas as diferenças étnicas do país, ele agride quando fala em negros pesando arrobas em comunidades quilombolas. Então, isso aí é muito grave. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através do que eu chamo de agendamento reativo da sociedade, e um agendamento diversionista. Chamo de agendamento reativo diversionista. Como é que ele realiza isso? Sempre que há uma pauta que verdadeiramente o incomoda, ele lança um factoide diversionista para tirar a pauta de foco. Então é para isso que a gente tem, por exemplo, ministros diversionistas como a Damares. Quando ele fala em Jesus na goiabeira, ou meninos de azul, meninas de rosa, e a imprensa repercute isso, a gente tira o foco de assuntos que realmente interessam. E quais são os assuntos? Os assuntos são: onde é que está o Queiroz? Quem mandou matar Marielle? Qual é a influência do filho dele, Carlos Bolsonaro, no assassinato de Marielle? Como é que está o processo das fake news? Como é que se forma o gabinete do ódio? Como é que as eleições foram fraudadas em 2018? O cheque de R$25 mil de Queiroz na conta da primeira-dama. Por que a gente não fala mais desses assuntos? Porque o noticiário está repleto de outros assuntos plantados pelo próprio presidente na sua lógica diversionista. E para isso ele se vale de 3 estratégias principais. A primeira é ter sempre um assunto na manga, como eu já estou dizendo, para tirar o assunto principal da pauta. Tá? Hoje ele falou sobre armamento. Hoje ele falou, por exemplo, sobre armar a população. Aí tirou o assunto da pauta, qual é o assunto de hoje? Passamos a Itália e somos o segundo país com o maior número de mortes no mundo. Quando alguns verem essas imagens, essa entrevista que você está fazendo comigo, nós já seremos o segundo, já teremos passado o Reino Unido. E provavelmente será o prognóstico. Os Estados Unidos com o maior número de mortes e o Brasil com o segundo maior número de mortes no mundo e o maior número de infectados também. A segunda estratégia dele é que eu chamo de estratégia semiótica. Ele faz uma guerra semiótica que consiste em 2 estratégias. A primeira é uma ressignificação de palavras para a sua guerra, e a segunda, a criação de neologismos. A ressignificação não é uma estratégia nova, é uma estratégia que foi usada pelos alemães em 1933, a partir da ascensão dos nazistas no poder. Aí você me pergunta, você está chamando o governo Bolsonaro de nazi-fascista? Estou, sim. Estou chamando o governo Bolsonaro de nazi-fascista porque ele usa técnicas de comunicação nazifascistas. Então, como profissional da comunicação, eu posso dizer isso claramente. O que ele imita? Ele imita o que um filólogo chamado Victor Klemperer escreveu no livro LTI, Linguagem do Terceiro Reich. O Victor era um professor titular de uma universidade alemã, judeu, e na década de 30, ele não só perdeu a sua cátedra, foi expulso pelos nazistas, como ele foi parar num gueto alemão, junto com a sua esposa, que era ariana, de raça pura, como diziam os alemães. E ela não precisava ir com ele, mas foi. Durante esse período no gueto, ele contrabandeou pequenos bilhetinhos, onde ele analisava a linguagem do Terceiro Reich, a linguagem nazista. E graças à mulher dele, que levava isso para fora do gueto, o livro pôde ser publicado em 1945. Então, para começar, já é uma boa história de amor. Só que ela é muito mais do que isso. Nesse livro, ele, como um grande filólogo que ele analisa como que a utilização das palavras, a ressignificação das palavras pela Alemanha de Hitler, por Goebbels, por Hitler, por Goering, pelos nazistas da alta cúpula, forjou nos alemães uma desinformação tal que os levou a apoiar o regime. Um exemplo que ele dá é a palavra fanatismo. Todos nós aqui temos esse significante, sabemos o significado de fanático. Mas na Alemanha de Hitler, fanatismo significava heroísmo. Um sujeito fanático era considerado um herói, porque era fanático pelo regime. Agora, vamos transportar isso da Alemanha de Hitler de 1933 para o Brasil de 2020. Quantas palavras foram ressignificadas por essa extrema-direita para serem utilizadas por esse regime Bolsonaro, esse regime nazi-fascista? A começar pelos próprios inimigos. A palavra esquerda virou uma palavra pejorativa.
Existe até neologismos, que é a segunda estratégia, esquerdopata. Você nunca ouviu falar de direitopata, mas você vai ouvir falar de esquerdopata, uma junção de patia, que significa doença, com a palavra esquerda, que são os adversários históricos da direita, não da extrema-direita. Isso também tem que deixar muito claro que não há uma equivalência entre a esquerda brasileira e Bolsonaro. A equivalência da esquerda brasileira é a direita, que é o PSDB. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem equivalentes. Não, ele está muito longe disso. Então se faz neologismos e se conduz coercitivamente a cognição pública, a um sequestro da cognição pública. E ela funciona em parâmetros muito simples, sabe? É simplificado. Eu digo assim, qual é o contrário de branco? E aí você me responde, preto. E eu pergunto, qual é o contrário de claro? E você responde, é escuro. Aí eu pergunto, qual é o contrário de verde? E fica esse silêncio constrangedor. Porque você começa a pensar, é laranja, é vermelho, é azul? Não. Aí você diz, não existe. Não existe. O contrário de verde é maduro. Só que, muito provavelmente, ninguém, ou quase ninguém, quase nenhuma das pessoas que estão nos assistindo pensou em maduro. Porque eu te levei no meu raciocínio, coercitivamente, a pensar em termos cromáticos. Contrário de branco é preto, contrário de claro é escuro, contrário de verde não existe. É assim que se usa a estratégia cognitiva da extrema-direita. Ele deixa de fazer as perguntas corretas para inserir no raciocínio cognitivo neologismos e palavras ressignificadas para parecerem ruins. Repare que hoje todo mundo é comunista, a Globo é comunista, até os Estados Unidos agora vão ser comunistas depois que o Trump condenou o Bolsonaro. E faz disso uma condução coercitiva da cognição. E, por último, para não me alongar muito, me desculpa alongar na resposta, a terceira estratégia, que é a estratégia psicanalítica. Ele usa de um conceito que o Freud dissecou no livro Mal-Estar da Civilização, que é do conceito de narcisismo das pequenas diferenças. O que diz o Freud no seu livro, que foi gestado, inclusive, na Alemanha pré-Hitler, já pensando nessa ascensão do nazismo? E daí mais coincidências entre a Alemanha de Hitler e o Brasil de Bolsonaro. O Freud se baseia em dois princípios básicos, o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer é aquele que libera todas as suas pulsões, então, inclusive as pulsões de violência, né, os instintos primitivos do ser humano, e que só é contido pela civilização, que é o princípio da realidade, pelas leis. Então, por que o cara não sai atirando no outro cara que brigou com ele no trânsito? A gente vê muitas brigas de trânsito. Porque existe uma lei que diz que ele vai ser condenado. Por que as pessoas se contêm nos seus instintos racistas, homofóbicos, né, misóginos? Porque até bem pouco tempo atrás, elas tinham vergonha disso. Tinham vergonha porque existe uma coisa chamada civilização. Mas aí, quando vem um líder e rompe os limites da civilização e impõe a barbárie no seu próprio linguajar, na forma como ele aborda as questões, sendo ele misógino, sendo ele homofóbico, sendo ele xenófobo, a gente está vendo o que você está fazendo com os chineses aqui, chamando de vírus chinês, que também é uma estratégia de comunicação. Quando ele rompe essas barreiras, ele incute no inconsciente e no consciente dessas pessoas que sempre recalcaram, e aí vem o conceito de recalque, repressão, porque através dessa repressão, desses instintos de forma de civilização, essas pessoas desrecalcam esse conteúdo e passam a ser tão violentas quanto. E aí elas se sentem avalizadas pelo chefe, avalizadas pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, a serem violentas, a serem racistas, a ignorarem toda a civilização. E é o que a gente vê no Brasil de hoje. A gente vê o conceito de barbárie prevalecendo por esses três pontos de vista: pelo diversionismo da imprensa, pela cognição que é conduzida, é sequestrada através de estratégias da guerra semiótica, e pela psicanálise através dessa condução da civilização a uma barbárie, ou seja, do abandono da civilização e da opção pela barbárie de uma extrema-direita que não é só nojenta, não é só precária, não é só antiluminista, é também condutora do país a uma violência entre todos. Isso conduz à morte que nós estamos vendo todos os dias crescendo no país. A Dulcivânia de Freitas está assistindo a gente do Macapá e parabenizando você pela sua fala. E a Ana Emília Cardoso, a Dulcivânia é jornalista também, e é jornalista e escritora. Ela diz assim: ainda há pouco estava assistindo a CNN, a deputada Carla Zambelli falava muito docemente que a outra deputada, ex-aliada Joyce Hasselmann, estava editando suas falas em grupos para gerar fake news.
como se ela não estivesse claramente atrelada à produção de fake news. Jornalistas que não a confrontam, isso é jornalismo? E aí a gente enxerga a CNN trazendo para o Brasil uma decisão de ouvir realmente dois lados, como se existissem só dois, principalmente nos debates, em que uma pessoa fala, e dessa fala às vezes saem algumas informações que, se forem checadas, talvez sejam fake news, e a outra rebate. E os jornalistas ficam ali no meio, dando o tempo de um e o tempo de outro, né? Acho que a pergunta da Ana Emília é um pouco nesse sentido. Como é que a gente entende esse profissional do jornalismo que atua desse jeito? A CNN copiou um modelo que está muito bem ancorado num documentário que eu recomendo a vocês, que se chama The Best of Enemies, o melhor dos inimigos, que mostra os famosos debates do Gore Vidal, do escritor Gore Vidal, com representantes do Partido Republicano na década de 70. Só que é um modelo que tem sua lógica dentro da concepção teórica que a gente falou no começo aqui da nossa entrevista, quando eu tenho alguém com uma tese, alguém com uma antítese, e eu deixo ao telespectador que ele faça a síntese. Isso vale muito, quando de fato eu tenho tese e antítese. Mas quando eu não tenho, como é o caso da Terra plana, isso não pode acontecer, porque isso é um desserviço. Como eu disse, isso não é jornalismo, é covardia. Então, se eu tenho lá, de novo, o Osmar Terra defendendo a imunização de boiada, o que é a imunização de boiada? Ele defende que todo mundo seja contaminado e 70% da população vai ser contaminada. 70% de 210 milhões são 140 milhões de brasileiros. Se a taxa de mortalidade for 1%, que é baixo, que no Brasil está em torno de entre 3 e 5, mas vamos dizer que seja só 1%. Ele está admitindo a morte de 1.400.000 brasileiros. Se for de 2%, que ainda estou sendo modesto, 2.800.000 brasileiros. Então, vale ouvir um sujeito desse, que está defendendo a morte de 2.800.000 brasileiros? Isso não é jornalismo. Isso é dar espaço para o anti-iluminismo. Isso é dar espaço para a ignorância e elevar milhões de brasileiros à morte. Essa imunização de boiada não funciona. Tanto não funciona que foi tentada no Reino Unido pelo primeiro-ministro Boris Johnson e ele teve que voltar atrás. E hoje o Reino Unido é o segundo país com o maior número de mortes no mundo. E ele mesmo, Boris Johnson, contraiu a Covid-19, foi parar na UTI e quase morreu. O primeiro-ministro britânico quase morreu. Então, repare que não é uma opção. A Suécia tentou um meio termo. Fechou alguns setores e não fechou outros. Hoje a Suécia é um caso isolado, foi até mencionado pelo Trump. Os vizinhos escandinavos, a Dinamarca e a Finlândia, fecharam fronteira com a Suécia, porque eles fizeram o lockdown e tiveram resultados muito melhores. Então, o mundo inteiro teve a experiência da Covid, e no mundo inteiro, onde se fez o lockdown, onde se fez isolamento social, os resultados foram de algum sucesso, ou seja, conseguiram achatar a curva, o famoso achatamento da curva, e conseguiram poupar vidas. Contra a imunização de rebanho, não, só morreu mais gente. Então, isso não é jornalismo. Esse modelo CNN, ele só funciona quando a gente tem tese e antítese e deixa ao telespectador para fazer a síntese. Mas quando a gente tem uma tese mentirosa já de antemão, a gente só dá vazão a essa tese mentirosa de antemão, sabendo que ela é mentirosa. Então, é obrigação do jornalista saber disso e não dar vazão para esse tipo de discurso. Isso é uma desinformação, isso é uma covardia. Jornalismo não é quando eu ouço os dois lados. Jornalismo é quando eu sei que já tem um lado mentindo. E é minha obrigação, de antemão, pesquisar isso. O Brian Valêncio, que é jornalista formado pela Universidade Positivo, ele faz a pergunta que, na verdade, você disse que iríamos tratar daqui a pouco. Como é que você analisa a saída dos jornalistas do cercadinho do Palácio Alvorada por causa da falta de segurança? E não só por causa da falta de segurança, mas por conta do que se fala mesmo. Como é que você analisa o tempo que se demorou para sair e a saída em si? Temos 2 pontos ali a analisar. Né? Primeiro é o seguinte, já deveria ter saído há muito tempo. Ter deixado uma câmera ali em pool. Alguns não vão sair porque já estão vendidos ao presidente. O presidente comprou a Rede Record, em parte comprou a CNN também, que é presidida pelo ex-vice-presidente da Rede Record. Então, estão muito ali ligados. E aí, repare, há muitos jornalistas sérios na CNN que estão tentando fazer um bom trabalho. Então, não vamos confundir a empresa com os seus profissionais. Eles estão tentando. Eu conheço muita gente ali pessoalmente e
atesta a idoneidade delas, mas também se vem ali em algum tipo de pressão, que no meu livro eu chamo de pressão das organizações, a teoria organizacional de Warren Breed, e isso pressiona muito esses profissionais. Mas Globo, Folha de São Paulo, Estadão, já saíram de lá, e saíram muito tarde. Esse é um ponto. Vou voltar ao segundo ponto, mas deixa eu, só para concluir esse primeiro ponto, essas empresas têm que também fazer um meia-culpa sobre qual é a responsabilidade que elas têm na criação do monstro. Qual é a responsabilidade que Globo, Folha, Estadão têm na criação do neofascista, do nazifascista Jair Bolsonaro? Porque lembra do famoso editorial do Estadão, às vésperas da eleição, uma escolha muito difícil, em que dizia, de um lado temos Bolsonaro e de outro Fernando Haddad. Desculpe, mas não era uma escolha muito difícil. Não importa que se você seja de esquerda, de direita, era uma escolha entre civilização e barbárie, e eles estão percebendo isso agora. Agora nós estamos vendo isso porque a barbárie está no poder. De um lado, tinha um sujeito que já tinha falado que tinha 4 filhos e no quinto deu uma fraquejada e teve uma mulher. Já tinha falado que um negro, numa comunidade quilombola, pesava em arrobas, ou seja, chamando o negro de animal, dentro de uma casa judaica. Já tinha dito que não estuprava uma mulher só porque ela era feia, ou seja, um crime de misoginia claro. Então, esse sujeito já estava lá, já tinha dito que a ditadura teria que matar 30 mil para fazer um trabalho bom. Está conseguindo agora, já morreram mais de 34 mil no momento que a gente fala. Já tinha dito que era a favor da ditadura. A favor da ditadura, e está tentando fazer isso agora. Então, não era uma escolha muito difícil. Esse era o cara que estava de um lado. E do outro lado, tinha um cara que era professor universitário, doutorado, tinha sido prefeito de São Paulo, com experiência administrativa, ex-ministro da Educação, e que pertencia a um partido com erros e acertos. E eu não estou aqui perdoando os erros do PT, muito pelo contrário. Era um partido com erros e acertos, como todos os outros. O Bolsonaro fez parte do PP, que é o partido que tem o maior número de deputados envolvidos na Lava Jato. Então, não era uma escolha difícil entre dois seres humanos. Então, o editorial da Folha do Estadão é muito sintomático do que veio depois. E o mesmo da Folha, o mesmo da TV Globo, que acabou também por criminalizar a classe política, criminalizar a esquerda, e deu vazão a essa narrativa, a essa construção narrativa, a esse sequestro da cognição pública que também elegeu Jair Bolsonaro. Então, a imprensa tem que primeiro fazer um meia-culpa, para depois, sim, começar a ver por que está sendo atacada agora. Está colhendo os frutos, mas está colhendo frutos que ela mesma plantou lá atrás. Demorou muito para sair, tinha que ter saído antes, e tem que deixar uma câmera em pulo, porque ele sempre fala uma besteira ali. E ele sempre se incrimina ali. Lembra que ele saiu de uma fala do Palácio do Planalto em que dizia que no processo sobre a interferência na Polícia Federal, quando ele disse interferir, ele queria dizer segurança pessoal. A gente sabe que não é nada disso, que a segurança pessoal não é feita pela Polícia Federal, mas sim pelo GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, a segurança da família dele aqui no Rio. Aí ele disse isso e saiu do Palácio do Planalto, foi para o cercadinho do Alvorada, e ali no Alvorada começou a dizer: eu nunca consegui mudar nada, defender meus filhos, mudar a Polícia Federal. Ele se entrega porque quando ele não tem a assessoria desses mentores que fazem a guerra semiótica, ele não consegue raciocinar. Ele raciocina só dentro da sua própria truculência e acaba confessando os próprios crimes. Não precisaria nem abrir processo. Só precisaria pegar as falas do Bolsonaro e colocá-las no processo. Elas são confissão de culpa. Então, voltando à pergunta, demorou a sair a imprensa, não fez uma meia-culpa de que ela foi uma das responsáveis pela criação desse presidente nazifascista, mas fez certo ao sair. E agora fica só a câmera, para que essa câmera registre os momentos de confissão do presidente. Porque aquela fúria, aquelas pessoas ali naquele cercadinho, que são a claque do presidente, elas estão no campo semântico da explicação que eu dei para você no começo da entrevista. Foram conduzidas semiologicamente, estão dando margem aos seus recalques, aos seus instintos mais primitivos, ao seu ódio, aquele cuspe verde-oliva, aquela raiva visceral que elas manifestaram durante muito tempo e que é catalisada agora pelo seu líder máximo, que é tão visceral quanto. Que hoje, que ultrapassamos 34 mil mortes, no momento que estamos gravando essa entrevista, ele inaugurou um hospital de campanha
em Goiás e foi incapaz de falar sobre as mortes, foi incapaz de se solidarizar com as famílias das vítimas, e falou apenas em armar a população. Esse é o projeto dele. Quem pode comprar armas? Não sou eu, não é você, não é aquele pobre da periferia. Quem compra armas é quem está nas milícias. E ele quer dar um golpe com as milícias. Não é com... O que me preocupa não são as Forças Armadas. As Forças Armadas não entram numa aventura como essa, nesse momento. Eu conheço muita gente no Exército, dei aula no Exército já. Tem muita gente séria, tem gente que não é séria também, mas tem muita gente séria. Uma parte do Exército se aliou ao Bolsonaro, e é uma parte que está vivendo ali de privilégios, de boquinha, que está ganhando lá seus 20 mil reais em cargos de primeiro e segundo escalão por mês, e não quer largar isso. Mas a parte séria não entra nessa aventura. O golpe que ele quer dar é um golpe baseado nas milícias. Pelo jeito, tivemos um travamento. Formada por PMs, por policiais civis, bombeiros. Essas milícias são organizadas, é com elas que ele conta. E é por isso que a gente tem que cortar esse mal pela raiz agora, no começo. Felipe, o Mário Tenerife, ele tem uma pergunta. Ele diz assim que ontem a CPI das fake news retificou a citação à Gazeta do Povo, que é um veículo aqui de Curitiba, como divulgadora de fake news, mas ela abriga blogs que têm posicionamentos que, segundo o Mário Tenerife, parecem ser fake news. Então, ele pergunta se, em alguns casos, a própria imprensa profissional hospeda fake news, quando tem comentaristas, enfim. E a Lene Santos pergunta como é que você classifica esse editorial do Estadão, que você citou agora há pouco, como falta de ética, como má fé, e eu acho que as duas perguntas acabam sendo relacionadas. Eu classifico o editorial do Estadão, repetindo aquele editorial de Uma Escolha Difícil, e agora ele fazia equivalência entre o Lula e o Bolsonaro, como estelionato. É um estelionato jornalístico, um estelionato de opinião. É também uma condução coercitiva da cognição pública, é também um sequestro da cognição pública. Os profissionais do Estadão sabem que isso é mentiroso, sabem que isso é uma falsa equivalência. Toda falsa equivalência é uma mentira. Não dá para você transformar isso. Você comparar uísque com cachaça, você comparar caviar com macarrão. São equivalências distintas. Não existe esse tipo de equivalência. A extrema-direita fascista no Brasil não tem equivalentes. Não tem. E isso o Estadão sabe muito bem. Então é quase criminoso. Mas é, no mínimo, um estelionato de informação. É, no mínimo, desonestidade intelectual, para usar um termo mais correto. Desonestidade intelectual do jornal ao publicar esse tipo de coisa. E a primeira parte, que eu já esqueci qual era... Quando um jornal que trabalha com jornalismo profissional abriga comentaristas e colunistas... Eu não conheço esse caso da Gazeta, Sandra. Eu não conheço esse caso da Gazeta, então não posso falar especificamente sobre esse caso. Mas quando um jornal ele agrega colunistas que defendem uma posição opinativa, mostra que é opinião, e essa opinião tem alguma base na realidade, é válido. O que não pode é agregar um colunista, e isso não é jornalismo, nem é colunismo, nem é opinião, porque é mentira. Alguém que defenda que a Terra é redonda. Não pode. Alguém que defenda que cloroquina é o remédio para a Covid. Pode ser que até um dia seja. Repare, nós estamos falando aqui, hoje é dia 5 de junho, mas até agora todos os estudos de cloroquina indicam que ela não é um remédio eficaz para a Covid. E mais do que isso, que a cloroquina pode até matar. Ontem até um estudo foi invalidado do Lancet, e a OMS pediu para se refazer os estudos. Mas até agora nenhum deles chegou à conclusão que você vai se curar com cloroquina. E pior, tem muita gente tomando cloroquina preventivamente em casa e está morrendo de ataque cardíaco. E comprovadamente a cloroquina, ela altera o batimento cardíaco, ela dá taquicardia. Então as pessoas, vendo um presidente da República indicar cloroquina, dizendo que ele é um elixir milagroso, as pessoas tomam por conta própria, porque acreditam no presidente, e morrem em casa. Então, não se pode dar esse tipo de espaço. Então, isso eu acho também que isso é criminoso. Isso é pior do que desonestidade intelectual, porque você está matando gente. É crime. E, aliás,
Aliás, a condução de Bolsonaro durante toda essa pandemia, suas declarações, seu modo errático de ser, a maneira como ele vai às ruas e que ele condena o isolamento social, pode muito bem ser caracterizado como uma prática genocida. Eu caracterizaria como genocida, sim. Eu gostaria muito que ele fosse julgado, e julgado não só no Brasil, mas julgado pelo Tribunal Penal Internacional, que é o fórum correto para crimes contra a humanidade. E só para ser bastante representativo, um desses tribunais fica na cidade de Haia, daí o nome Tribunal de Haia. Mas eu gostaria muito que o Bolsonaro fosse julgado em Nuremberg, porque em Nuremberg ele teria a simbologia que realmente merece. Felipe, para encerrar a entrevista, que mensagem você deixa para os estudantes de jornalismo que estão sendo jogados num momento histórico, social, que até para nós, né? Eu tenho formação lá da década de 90, nunca foi possível imaginar que a gente vivesse. Como é que você pode trazer alguma mensagem de formação mesmo? Como é que eles aproveitam esse momento que a gente está vivendo para ser bons jornalistas? Só há uma maneira de fazer jornalismo na época atual. E ele se chama jornalismo comunitário. E comunitário no amplo sentido. Não é comunitário só sobre a sua comunidade, o que também é importante, deve ser feito. É comunitário no sentido da divisão de tarefas. É identificar entre os seus pares aí na universidade quem tem habilidades em quê. E fazer com que essas habilidades se juntem e, a partir daí, vocês trabalhem em conjunto, formem seu próprio blog, seu site, sua plataforma, seu veículo, seu podcast. Eu, na minha idade, assim, depois de tantos anos de carreira, acabo de fundar um podcast que se chama Caviares, um podcast que não tem só jornalistas, tem ali biólogos, tem advogado, tem cientista político, tem psicanalistas, porque a gente quer discutir essa relação. E o nosso primeiro episódio foi ao ar semana passada, e é justamente sobre Bolsonaro, sobre a chance de Bolsonaro cair em 2020. Então, essa é a minha recomendação, que vocês juntem essas atividades e que entrem numa fábula que eu já contei 1 milhão de vezes, acho que a Sandra já deve ter ouvido, que é a fábula dos cotovelos invertidos. Eu acho que vale para tudo isso. Se você me permite, eu vou contar aqui para que fique gravada a fábula e que com essa fábula, quem está nos assistindo, os estudantes de jornalismo que estão nos assistindo, entendam o que eu acho que é o jornalismo comunitário, o que eu acho que é o futuro do jornalismo. É a história de um jornalista que queria conhecer o céu e conhecer o inferno. Então, primeiro, ele foi lá para o inferno, pediu autorização ao assessor de imprensa do diabo, virou num portão, desceu um monte, virou num portão de fogo à direita e olhou para as pessoas que estavam ali no inferno. E reparou que lá no inferno as pessoas eram muito felizes porque ninguém precisava trabalhar. Eles só precisavam comemorar, dançar, se divertir, todo mundo ria, todo mundo era muito feliz. Só que aí ele olhou para os cotovelos das pessoas e reparou que as pessoas tinham os cotovelos invertidos. Elas não conseguiam, depois de um tempo, trazer a comida até a boca. Então elas morriam de fome depois de um tempo. E ele saiu correndo dali, ligou para o assessor de imprensa de São Pedro e pediu para ir ao céu. Chegando no céu, ele subiu, virou à esquerda no portão de nuvens e olhou para as pessoas. Quando ele olhou, reparou que as pessoas do céu eram exatamente iguais às pessoas do inferno. Lá também ninguém precisava trabalhar, todo mundo só se divertia, todo mundo só brincava, se ria. Pessoas fundamentalmente felizes e iguais às pessoas do inferno. Claro, com um bom jornalismo, bom jornalista, imediatamente ele olhou para os cotovelos das pessoas e reparou que lá os cotovelos também eram invertidos. E aí as pessoas também não conseguiam trazer a comida até a boca. Só que no céu, diferentemente do inferno, ninguém morria de fome, porque um levava a comida até a boca do outro. Essa é a única diferença entre o céu e o inferno. Essa é a única diferença entre o bom e o mau jornalismo. A solidariedade. A capacidade de, comunitariamente, um ajudar o outro. A capacidade de pensar que o jornalismo é um serviço social e que, ao fazer jornalismo, você tem que prestar esse serviço para alguém. Essa é a única chance que a gente tem como imprensa de resistir num mundo cada vez mais centrado no consumo, num mundo cada vez mais centrado na violência, num país conflitado e conduzido por um governo nazifascista, num país que ataca a imprensa diariamente. O que eu desejo para todos os estudantes de jornalismo que estão nos assistindo é que eles revertam a fábula dos cotovelos invertidos a favor deles, e que dentro desse espírito comunitário
consigam também reverter tanto essa condução coercitiva da nossa cognição, como esse espírito de violência anti-iluminista que gera no país, e que brevemente a gente tenha a liberdade de imprensa restituída, porque o que a gente vive hoje é uma ditadura branda que pode se tornar uma ditadura de fato a partir de milícias comandadas pelo presidente da República. Só um jornalismo sério, que esclareça os fatos, que combata as fake news, que entre no grupo de WhatsApp com muita sapiência, não é com violência. Você não explica para uma pessoa que está convencida daquilo com violência, é com argumentos, é com fatos. Um exemplo claro, desculpa me estender muito, mas um exemplo claro é quando a gente fala de evangélicos. Os evangélicos são múltiplos, não existe o evangélico. E quando o sujeito procura uma igreja evangélica, aquilo é muito mais do que uma fé. É um sujeito que geralmente é invisível, a sociedade não vê, ninguém olha para ele. Quando ele vai para uma igreja evangélica, ele recebe uma identidade. Ele recebe uma comunidade, que é o que a gente está falando aqui. E aí ele está sendo visto, ele é visível. Então, quando você combate aquela igreja, você também o combate. Então, você pode mostrar os erros da igreja em algum ponto, mas nunca ser violento no seu combate. Isso é um desserviço e você está combatendo muito mais do que a igreja. Todos sabem que a Igreja Universal apoia o Bolsonaro e tira milhões de gente pobre pelo país. Mas não é jogando isso na cara dos fiéis que você vai combater essa prática. É mostrando a essas pessoas que têm uma identidade naquela igreja, que são visíveis naquela igreja, que estão ali porque se sentem acolhidos, e essa é a palavra, acolhimento, que elas também podem ser acolhidas em outros ambientes. Então é preciso ir a campo. E esse é o último recado para os estudantes de jornalismo. Larguem também o celular, usem apenas como instrumento, larguem o computador e vão a campo. Usem máscara, usem óculos nesse momento, mas tem que ir a campo, tem que conhecer as comunidades, tem que conhecer o diferente, tem que conhecer o outro. É a alteridade, o outro que importa. É assim que se faz jornalismo, conhecendo a realidade em loco, em campo, longe do ambiente asséptico, das redações e do computador. Quando isso for possível, sem a máscara. Por enquanto, com máscara. Mas conhecendo o outro, você conhece a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, você faz o mundo melhor. Essa é a função social do jornalismo. Trazer a verdade, no caso do Brasil, trazer o combate necessário a um país que flerta todo dia com o nazifascismo, que caminha para uma ditadura. Nós somos aqueles que podemos interromper esse processo. Felipe, muito obrigada. Queria só registrar aqui o professor Luiz Witczuk, bravo Felipe Pena. Luiz Witczuk é nosso professor de rádio aqui da Universidade Positivo, já te viu pessoalmente quando você esteve no Intercom aqui conosco. O Luiz Boaventura, jornalista e professor universitário lá do Recife, dizendo que gostou muito da sua analogia com a igreja. E a Gabriela Pavanelli, que live maravilhosa, é uma estudante de jornalismo, que bom, né? Que os estudantes acharam que a conversa, como ela disse, foi esclarecedora e muito importante. E eu agradeço muito o convite, obrigada mesmo por ter aceito, e pelas palavras de reflexão que você trouxe, e por essa possibilidade de enxergar algo positivo aí, se a gente trabalhar com responsabilidade social do jornalismo. Obrigada, Felipe. Eu que te agradeço, Sandra, agradeço a paciência de vocês todos e só termino dizendo, eu não vou desistir, nós estamos nessa luta, eu não vou desistir, eu continuarei falando, eu continuarei aqui tentando esclarecer alguns pontos e espero que ninguém desista dessa luta, até o último momento, não pode. Citando lá o Martin Luther King, o que me incomoda, aquilo que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Não entre nessa espiral do silêncio. Eu estou aí do lado de vocês, juntos, e só juntos a gente consegue mudar esse estado de coisas. Obrigado, Sandra. Beijo para vocês. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos e a todas vocês que nos acompanharam. Daqui a pouco, às 5:30 da tarde, a gente tem Juca Kfouri e depois tem mais uma entrevista que eu chamo à noite ainda. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Aproveita a pergunta ao Juca Kfouri, qual é a receita para tirar Bolsonaro do poder? Diz que a pergunta foi minha. Tchau, tchau. Um abraço. Boa live, Juca. Obrigada.